E aí, meus caros amigos, seguidores, inscritos. Bom, hoje eu serei breve aqui nas palavras. Vou falar uma coisa que todo mundo pergunta do New Civic. E o consumo? Como que é o consumo? Eu já havia feito algumas manutenções nele, como limpeza de bico, limpeza do corpo de borboleta, troca das velas. E como vocês sabem, eu já estou com esse carro, vai fazer 3 anos agora, no final desse ano, em novembro. E, não melhorou. Questão de consumo, pra mim, continua a mesma coisa. E aí, como eu vi que muita gente falava de regulagem de válvulas, que o New Civic tem esse detalhe, que precisa fazer regulagem, enfim. Semana passada eu fui num mecânico de confiança. Falei pra ele falou, Daniel, realmente precisa fazer e tal, porque o carro chega numa certa quilometragem, o meu carro tá com 120 mil km, nunca ninguém mexeu nisso. E aí eu troquei óleo, tudo, e aproveitei e fiz essa regulagem de válvulas. Gastei de mão de obra R$100, que eu não achei muito, achei justo. E, gente, vou resumir pra vocês, tá? Com o tanque cheio desse carro de álcool, eu rodava 200 km. Quando chegava lá num pontinho de combustível, 2 a luz acendia, eu já tinha rodado 198 a 200 km. Esta semana, faltam 3 pontinhos para acabar o combustível. Estou rodando no álcool, não viajei, ou seja, dentro da cidade, e eu já rodei 235 km e ainda tem 3 pontinhos lá de combustível. Ou seja, houve sim uma melhora no consumo. Por quê? Aí o mecânico me explicou, porque eu liguei pra ele perguntando. Ele falou, cara, esse carro ele cria uma folga nas válvulas, e aí você vem e regula. Ou seja, se você... É como se fosse uma banda, né? Se o baixo estiver desafinado, se a bateria não estiver no tempo certo, a música não vai sair legal. Então o que nós fazemos? Nós regulamos a válvula e aí você trabalha numa sintonia. E cara, eu percebi, vão para 235 km, 240 e ainda faltam 3 pontinhos para acabar a gasolina, o álcool no caso. Então assim, eu recomendo sim que vocês façam essa manutenção, conversem com o seu mecânico. Se o carro tiver gastão, primeiro é manutenção básica, troca de velas, se ainda não trocou, troca de velas, limpeza dos bicos, não é só limpeza, tá? É troca do kit de reparo do bico, porque nesse carro tem aquelas redinhas, aquelas peneirinhas. Então assim, eu troquei tudo isso, mas eu só senti uma diferença até em desempenho do carro quando eu fiz a manutenção das válvulas. Então assim, eu recomendo, fica a dica, esse carro é excelente. A única queixa é que ele é um carro baixo, é um carro duro de suspensão, mas é um carro excelente. Vão fazer 3 anos que eu tenho esse carro e eu só troco ele por um mais novo do Civic. Então fica, inclusive tá passando um aqui agora do lado. Fica a dica para vocês, se o carro estiver bebendo, estiver com consumo muito alto, estiver falhando, faça essa manutenção. Faz a limpeza dos bicos, faz a regulagem de válvulas, que é muito importante, que é onde eu senti a diferença, e os filtros também. Então fica a dica para vocês, recomendo a compra do New Civic, que é um carro excelente. O meu, no caso, é um 2009 1.8 Flex manual. Então fica a dica e um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. É isso.